Bem-vindo à série Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. No início desse mês de agosto, o Espírito Santo nos direcionou a gravar durante esse mês de agosto esta série que se chama Provérbios a Gosto, no sentido de que o livro de Provérbios está disponível para nós lermos e colhermos ensinamentos a gosto. Podemos ler os capítulos de Provérbios e, à vontade, extrair alimento espiritual à vontade a gosto. E o mês de agosto tem 31 dias, hoje é o dia 31, e nós estamos encerrando a leitura de Provérbios com a leitura de hoje, porque Provérbios tem 31 capítulos. Então nós pudemos, ao longo desse mês, ler cada dia um capítulo. E hoje nós vamos encerrar essa leitura. E você que acompanhou essa série nesse mês de agosto, espero que você tenha colhido essas riquezas, esses alimentos que Deus entregou para nós ao longo desse mês de agosto. Que você tenha sido despertada para situações da sua vida em que você conseguiu entender que pode ser melhor, que pode corrigir, que pode ajudar, que pode abençoar, que pode se defender, se proteger de pessoas, porque o livro de Provérbios traz as riquezas de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos agora terminar essa meditação desse mês, né? Lendo Provérbios 31. Provérbios 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Você vê no primeiro versículo, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. O que é uma profecia? Profecia é uma palavra que se aplica para o futuro. Então, quando nós dizemos que eu vou profetizar, significa que eu vou dizer o que vai acontecer. Então, as palavras do rei Lemuel, o rei Lemuel registrou nesse capítulo 31 aquilo que a mãe dele disse para ele, para que ele cuidasse do futuro dele. Então, as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Podemos dizer que Provérbios 31 é um capítulo que foi escrito por uma mulher. Por que por uma mulher? Porque foram palavras do rei Lemuel. Mas, que palavras? Ele fala para nós que foram as palavras que a mãe dele disse para ele. E ele colocou por escrito, e isso veio parar no capítulo 31 de Provérbios. Então são ensinamentos que uma mãe dá para o seu filho. E como seu filho era um rei, nós podemos ver que esses conselhos são conselhos da mãe de um rei. Então são conselhos que são caros, que podem fazer a diferença nas nossas vidas, se nós aplicarmos. São conselhos que ela deu para um homem que reinava, que tinha muita responsabilidade sobre um povo. Então são palavras que alimentam muitas pessoas. Já dissemos ontem, quando meditamos em Provérbios 30, que o livro de Provérbios foi escrito na grande maioria por Salomão, do capítulo 1 ao 29. No capítulo 30, retornando aqui, nós vemos que o capítulo 30 foi escrito por Agur, palavras de Agur. E hoje nós estamos no capítulo 31, que é o último capítulo, e
Aqui está no versículo 1, palavras do rei Lemuel, que na realidade são palavras da mãe dele. Então nós temos 3 autores de provérbios. Salomão escreveu a maioria dos provérbios, Agur escreveu o capítulo 30 e hoje o capítulo 31 são palavras do rei Lemuel, que na verdade são ensinos da mãe dele. Então vamos aqui usar a cor laranja claro. Nós estamos usando cores ao longo dessa série para podermos visualizar as palavras e guardar no nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que nós estamos meditando, estudando, lendo. E a cor laranja claro são todos os versículos que falam de sabedoria. Então, o versículo 1 nos fala que quem trouxe essas palavras de sabedoria foi a mãe do rei Lemuel. Versículo 2, como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. 3, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Primeira recomendação da mãe do rei Lemuel: não se entregue para a promiscuidade. O autor principal de Provérbios, que foi o rei Salomão, se envolveu com muitas mulheres. Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Ele viveu sobrecarregado em função do envolvimento com muitas mulheres. Quando você lê Eclesiastes, que é o livro que Salomão escreveu, ele fala que se envolveu com muitas mulheres, mas elas não preencheram a vida dele. Então, assim como tem muitos homens que se envolvem com muitas mulheres, atualmente existem muitas mulheres que se envolvem com muitos homens. Existem tanto homens quanto mulheres que colocam como objetivo de vida na sua juventude se envolver com muitas pessoas. E elas dizem, eu tenho que aproveitar a vida. E aproveitar quer dizer ficar com várias pessoas para eu poder ficar bem e depois decidir bem com quem eu vou casar e se realmente eu quero casar. Mas a primeira recomendação da mãe do rei Lemuel é: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. O primeiro conselho é: não se entregue para se envolver com muitas pessoas. Pode parecer que é bom para seu corpo físico a experiência dos hormônios, mas as pessoas que fazem isso ficam com dificuldades de manter um relacionamento com fidelidade depois. Muitos ficam depois traindo o marido, traindo a esposa, e eles dizem, é melhor fazer antes e depois não fazer mais. Mas a grande verdade é que as pessoas que fazem isso demais, depois têm dificuldades de abandonar essa prática. Aí depois, a segunda parte do versículo 3 fala assim, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Você pode pensar assim, eu não sou um rei, mas você governa a sua vida. Você toma decisões todos os dias. Tem muitas coisas que você é livre e você decide o que você faz. Então, quer você queira, quer você não queira, você é um rei, você é uma rainha, porque você resolve e decide se vai ou não vai em uma festa, se fica ou não fica com uma pessoa, se compra ou não compra um produto, se faz ou não faz aquela viagem, se come ou se jejua, se lê a Bíblia ou se prefere gastar o tempo com bobagem. É você que decide se pratica ou não pratica esporte, a sua corrida, se você vai ou não para a piscina para fazer o seu exercício de natação. É você que decide se lê ou não lê um livro.
Então você é um rei, você é uma rainha e aquilo que você está vivendo hoje é resultado da soma de tudo que você fez. Um rei não se torna um rei do dia para a noite. Ele fica anos estudando geografia, economia, conhecendo os sistemas políticos, sabendo a respeito de como se candidata, como participa de uma eleição, quais as questões da saúde, do urbanismo, do meio ambiente que precisam ser resolvidas, quais as questões da assistência social, quais são as questões de emprego que estão tomando conta do povo para que ele possa reinar, para que ele possa governar. E da mesma forma, se você está acima do peso, se você está longe de Deus, se você está carregado de problemas emocionais, são decisões que você está tomando. Então, pense antes de se colocar como uma vítima, dizendo a vida está ruim para mim. Por que que todos os anos, passa ano e vem ano e eu fico sempre na mesma? O que você está fazendo para mudar a sua vida? Então, não dês às mulheres a tua força, não fique se entregando, ficando com todo mundo na sua vida. Procure conhecer a você mesmo, a você mesma, saber o que você quer antes de sair por aí entregando as suas emoções, esperando que alguém venha preencher você, ou se entregando para o desejo do corpo. Como se o seu corpo fosse, como se você fosse um escravo do seu corpo. Não dês às mulheres a tua força, não se entregue a isso. Nem os teus caminhos é que destrói os reis. O que é que destrói as pessoas? Versículo 4, 5, 6 e 7. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Você que deseja reinar sobre a sua vida, não deve se entregar a bebidas. Parece divertido, mas você vai gastando seu tempo. Veja, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Ela está falando para ele não beber, para não se esquecer do juízo dos aflitos. Mas tem uma coisa muito mais importante que nós aprendemos ao longo desse mês, realizando a leitura de Provérbios. Quando nós lemos Provérbios 21, Provérbios 20, lá está escrito: para não olhar para o vinho, porque ele é escarnecedor. Você bebe um pouco, você pensa que é para o seu recreio, para o seu lazer, e aquilo vai sendo tão agradável que a pessoa cai no vício. Depois nós lemos Provérbios 23, que fala a respeito dos que se entregam para a bebida, dizendo que aquele que bebe faz o mal para si mesmo. Aqui no capítulo 31, a mãe do rei Lemuel está dizendo para ele: não beba para você não esquecer do juízo dos aflitos. Mas o livro de Provérbios, Salomão já disse no capítulo 20 e no capítulo 23: não beba, porque você mesmo vai arruinar a sua própria vida. Você mesmo não vai ter discernimento e juízo para tomar decisões. E aqui no capítulo 31 existe mais uma razão. Você vai tomar decisões erradas com relação aos aflitos. Podemos dizer assim: você vai tomar decisões erradas com relação aos seus pais quando você se entrega à bebida. No tratamento com eles, porque você vai se entregar à bebida, vai perder o seu juízo e não vai ter domínio próprio para fazer a coisa correta em relação aos seus pais, em relação aos seus filhos, em relação aos seus vizinhos, em relação às pessoas à sua volta. Versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então aqui a mãe do rei Lemuel recomenda: não beba.
Se for para dar bebida para alguém, dê para os que estão muito pobres, que estão muito doentes, que estão cheios de amargura na alma, para que se esqueçam do seu sofrimento. Mas veja uma coisa, ela fala para que eles bebam, para que eles se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem do seu trabalho. Isso nos ensina uma outra coisa. Se você beber, você vai esquecer provisoriamente, enquanto o efeito da bebida estiver ali, da pobreza e do trabalho, mas vai continuar sempre na mesma. Se você quer mudar a situação, você não vai poder beber. Você vai ter que ganhar força, engolir o amargo e dizer: está amargo, mas eu não vou continuar aqui. Eu não vou beber, porque eu vou gastar o meu tempo pensando em construir soluções para eu sair dessa situação amargosa. Então veja que ela fala que eles bebam para se esquecer. Mas o que ela está dizendo? Dai bebida para os fracos, os que querem esquecer e continuar na mesma. Os que querem mudar. Se você conversa com pessoas que passaram por problemas difíceis e mudaram a vida delas, elas vão dizer: foi um tempo difícil porque eu acordava e via aquela situação, mas eu colocava na minha mente: eu vou mudar e isso não vai ser igual todo dia. Então elas começaram a correr e começaram a orar e começaram a buscar a palavra de Deus, e junto com buscar a palavra de Deus, elas começaram a cuidar dos seus relacionamentos, elas começaram a andar com pessoas positivas, com pessoas boas, com pessoas que praticam esportes, que cuidam da alimentação, que oram, que leem a Bíblia. Elas começaram a se reunir em células, em grupos com pessoas que buscam a Deus, e isso fez elas mudarem de vida. Você quer esquecer o seu problema e ficar bebendo o resto da vida? De bebida em bebida, de copo em copo? Ou você quer mudar a sua vida? Agora vem aqui o versículo 8 e 9. Nós estamos usando a cor verde claro para falar da justiça. Então aqui o versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então aqui nos versículos 8 e 9 ela diz: se você pode realizar a defesa de alguém que não tem boca, que não consegue falar, fale por ele. Seja a voz da pessoa que está sofrendo. Lute pelo direito dos que estão sofrendo. Você pode ligar para a prefeitura, pode procurar alguém, ajudar alguém a ir até a Secretaria de Transporte para conseguir pegar um cartão. Se você pode ajudar alguém que precisa ser levado para uma repartição pública para conseguir um documento, se você pode ajudar essa pessoa, o seu vizinho, o seu parente, o seu familiar, faça essa boa ação. Abra sua boca e julga retamente. Aqui no caso o rei Lemuel era um juiz, então ela fala: se você tem governo, se você é o chefe de um departamento no seu trabalho, na sua empresa, julgue os funcionários, os colaboradores de maneira correta. Faça justiça aos pobres e aos necessitados. Se você pode ajudar alguém que precisa de você, ajude essa pessoa. Faça justiça, faça julgamentos corretos. Agora vem o versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? Do versículo 10 até o versículo 31, Provérbios capítulo 31 fala sobre como é uma mulher virtuosa. Então, Provérbios 31 ele serve como uma recomendação para escolher uma esposa. Aqui tem qualidades que um homem deve buscar em uma mulher. Aqui, na verdade, a mãe do rei Lemuel fala para ele como rei: olha, se você procurar uma mulher, veja se ela tem essas qualidades. Muitas dessas qualidades podem ser aplicadas para os homens também.
Aqui existem qualidades da mulher virtuosa que falam que ela tem que ser uma pessoa que acorda cedo, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se ocupa com as coisas da sua casa. Então aqui algumas coisas se aplicam também para o marido, mas o foco aqui é falar a respeito da esposa. Então vamos ver aqui o que esse texto nos ensina para as mulheres que querem se casar, para as mulheres que já são casadas, para as avós e as mães que podem ensinar esse texto para os seus filhos que são solteiros, para os seus netos, podem mostrar esse texto para as suas noras, para as suas netas, porque mostrando qual é o critério da palavra, o que a Bíblia diz a respeito de ser uma esposa. Então ele começa aqui, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Versículo 11 está em laranja escuro, porque laranja escuro é a cor para a família. Então começa aqui, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. A mulher virtuosa é aquela que não deixa dúvida a respeito da sua fidelidade para o seu marido. Não vai usar senha no telefone celular. Ela não tem o que esconder do seu marido. Então ela pode dar a senha e dizer, pode olhar, não existe nenhum problema nisso. Esse versículo se aplica tanto para o homem como para a esposa. Um casal não pode ter senha no telefone celular. Gênesis 2:24 fala que o homem se casará com a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então a confiança tem que ser dos dois lados. Aí o versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Esse versículo também se aplica para os dois. O marido deve fazer o bem todos os dias para a esposa. E a esposa deve fazer o bem todos os dias para o seu marido. Vocês não são de vocês. Vocês são um do outro e o compromisso é de cuidar bem um do outro. Cuidando bem do outro, você colhe o melhor do outro. Versículo 13. O versículo 13 até o versículo 19 está em azul, azul claro, porque o azul claro é a cor que nós usamos para falar sobre trabalho, preguiça e diligência. Sobre todas essas questões, de não ser negligente, de ser diligente, de fugir da preguiça e cumprir o trabalho. Então aqui nós temos esses versículos todos falam sobre deveres. Versículo 13, a mulher virtuosa, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Se aplica também para o marido. Enquanto a mulher busca a lã e o linho para cuidar das roupas com boa vontade para a família, o marido também busca a provisão para a casa e também trabalha de boa vontade cuidando das coisas da casa, de organizar o funcionamento dos equipamentos, das ferramentas, da estrutura da casa. E a mulher cuida também da sua parte. Versículo 14. Ela é como navio mercante, de longe traz o seu pão. O que é um navio mercante? É um navio que vai longe e colhe coisas que só existem em outro lugar e traz para o conforto, para a comodidade. Então a mulher, ela tem visão ampla. Ela não fica só ali olhando só à sua volta, ela tem uma visão ampla de prestar atenção onde ela pode colher coisas melhores para a sua casa. De longe traz o seu pão, quer dizer, ela consegue trazer coisas melhores para a casa. O marido também deve ser assim, ter visão ampla a respeito da vida, das coisas, para poder oferecer o melhor para a sua casa. Versículo 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então,
Ainda de noite está trabalhando, cuidando da casa, pela organização da casa. O marido também deve prestar atenção ainda de noite na questão da segurança, na questão de se tudo está indo bem, como está a esposa, como estão os filhos. De repente, o pai vai ser aquele que vai cuidar da hora, da disciplina dos filhos. Todos vão dormir na mesma hora. De repente, vai reservar uma hora antes, na hora do sono, para contar uma história da Bíblia para os filhos. Versículo 16. Enquanto a mulher organiza o jantar, dá tarefas para as empregadas. Se não tem empregadas, passa as tarefas para os filhos, dizendo o que eles precisam fazer para no dia seguinte estarem organizados. Versículo 16. Examina uma herdade, herdade significa propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. O versículo 16 fala que a mulher virtuosa é aquela que sabe administrar recurso, sabe comprar uma casa, sabe o valor disso. Sabe plantar uma vinha com o fruto das suas mãos. Porque tem mulheres que pensam assim: deixa tudo para o marido resolver. Um dia o seu marido vai morrer. E se ele morresse hoje, você teria condições de administrar as propriedades que vocês têm? Porque tem aquelas mulheres que deixam tudo para o marido resolver. E muitas vezes o marido morre, existem várias histórias reais de que tudo dependia do marido. O marido morreu, aí vieram os especuladores imobiliários e pegaram aquela casa por valor menor, depois aparecem pessoas que são oportunistas e vão enganando aquela pessoa. Então, abra a mente para aprender coisas sobre como se vende o imóvel, quanto vale, como avaliar. Tenha noções, entenda sobre isso. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18. Prove e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. O 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria. Ou seja, tudo que ela faz procura ter qualidade. Procura fazer com dedicação o melhor. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui não significa que a pessoa não dorme. Significa que a pessoa está sempre atenta para cuidar da sua casa. 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. 19 significa que ela aprende outras habilidades. Cuida de tudo, ainda cuida também da costura, cuida também das máquinas. Ela vai encontrando várias habilidades. Agora o versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Então o versículo 20 traz uma sabedoria. Age com bondade. Provérbios 11 fala assim, que a alma generosa prosperará, e aquele que atende ao próximo também será atendido quando precisar. Então aqui o versículo 20 está em laranja, claro, que é uma palavra de sabedoria. Tem generosidade. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então aqui o versículo 21 fala a respeito de... Eu coloquei em laranja, claro, que é a palavra de sabedoria, mas a gente poderia colocar em azul claro o 21. Porque o 21, ele fala, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Vamos dizer que o 21 na realidade ela faz o trabalho da casa antecipadamente. Quando vem o período de crise, o período de neve, que fala a respeito de inverno, quando vem as dificuldades, ela já tomou a providência antes. Ela já dobrou as roupas, já deixou tudo preparado. Versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. O versículo 22 fala que a mulher virtuosa, ela se veste bem. Ela procura se alinhar. Linho fino, púrpura, é a sua veste, fala a respeito de mulher que cuida da sua aparência. Tem mulheres que depois que se casam falam assim, eu já casei, agora eu não preciso mais
me arrumar porque agora eu já tenho o meu marido. Mas não é assim. Tem mulheres que perdem depois o marido, perdem o casamento porque os homens dizem: a mulher depois que casou nunca mais se arrumou, nunca mais cuidou da sua saúde, cuidou do seu corpo. Então é para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Você está casado com o seu marido e você precisa cuidar da sua aparência, da forma como você se veste. Versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Está aqui em laranja escuro porque fala da família. Né? O marido dela, né? Ele é conhecido. Versículo 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Está em azul claro porque fala a respeito de trabalho, né? Ela faz panos de linho fino. E veja, quando o texto fala que ela faz panos de linho fino, significa ela cria bons produtos para colocar à venda. E ela dá cintas aos mercadores. Mercadores são comerciantes. Quando fala aqui que ela dá cintas aos mercadores, significa que ela fornece produto para que os comerciantes vendam. Então, o versículo 24 fala que a mulher virtuosa é uma mulher que é empreendedora. Uma mulher que inventa alguma coisa para colocar para os outros venderem. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. Veja, ele fala que a mulher virtuosa, ela tem força e ela tem glória. Ela tem qualidades que fazem que as pessoas honrem ela. Que ela seja reconhecida pelo que ela faz. E ela se ri do dia futuro. 26. Está em roxo, porque o roxo são todos os versículos que falam do que nós falamos. Ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, a lei de fazer o bem para o próximo. 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Ou seja, aqui o 28 e 29 é laranja escuro, é sobre a família. Como que a família é na pessoa? Os seus filhos se levantam e chamam ela de bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então a mulher virtuosa é aquela que faz tão bem para a sua casa, para a sua família, que tanto os seus filhos como seu marido reconhecem e dizem: realmente você é melhor do que todas as outras mulheres. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o versículo 30 fala: não fique esperando que a aparência da mulher vai ser sempre a mesma até o final da vida, porque a idade vem e é uma bobagem você ficar correndo atrás de juventude. A gente vê na vida real que muitos homens ficam, depois de abandonam suas esposas, procuram mulheres mais jovens, mas enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que honra a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar, essa será louvada. Versículo 31, dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Dai do fruto das suas mãos quer dizer, dê tudo pela sua esposa, que teme ao Senhor, que coloca a Deus em primeiro lugar. Louve a sua esposa. Louvem-na nas portas das suas obras. Porque tem pessoas que deixam de honrar e louvar a sua esposa para ficarem com uma pessoa que é mais jovem, mas que na verdade apareceu na sua vida buscando oportunidade e facilidade daquilo que foi conquistado com o trabalho seu e da sua esposa. Então, antes de você escolher o caminho de deixar a sua família, olhando pela questão da aparência, a Bíblia recomenda que você valorize a sua esposa porque ela acompanhou você até você chegar onde você chegou. Que você honre a sua esposa que louva ao Senhor. Muitas pessoas estão louvando as oportunistas.
e estão esquecendo do valor das mulheres que louvam ao Senhor. E para encerrar aqui Provérbios 31, já que Provérbios 31 fala sobre a questão de qualidades da mulher, você que é mulher e você que é homem, você que é mulher que está buscando um esposo de Deus, e você que é homem e que quer saber as qualidades que um homem deve ter, leia 1 Timóteo, capítulo 3, e leia 1 Pedro, capítulo 3. Nesses dois capítulos existem as qualidades que um homem deve ter para ser um bom esposo, para ser um bom marido. Eu não vou fazer essa leitura porque são textos que estão fora de Provérbios. E o objetivo dessa série é Provérbios a gosto. O que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e 1 Pedro, capítulo 3, basicamente, é que o homem deve ser temente a Deus, ele deve ser marido de uma única esposa e deve honrar essa esposa, ele deve ser o sacerdote da casa, ser o responsável por conduzir a própria esposa e os seus filhos na presença de Deus, orientando-os a participarem dos cultos, das células, do estudo bíblico, porque fazendo assim, ele vai conduzir todos para o reino de Deus. E que deve ser hospitaleiro, ser capaz de receber bem as pessoas, o que já traz a ideia de ser generoso, que deve honrar a esposa como vaso mais fraco, então deve suprir-lhe as necessidades cuidando dela. E todos os outros ensinamentos aqui que nós demos de Provérbios, vencer a preguiça, essas coisas todas se aplicam tanto para o marido quanto para a esposa, para que haja uma boa relação conjugal. E um último texto ainda sobre casamentos é 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala a respeito dos deveres que o marido e a esposa têm de intimidade. O corpo não é mais do marido e não é mais da esposa. O corpo é do seu cônjuge. E vocês devem manter intimidade. Tem casais que estabelecem regras de dormirem em quartos separados. Tem casais que, por causa do trabalho, porque durante a semana eu quero ficar dedicado ao trabalho, então vamos ficar em quartos separados. Tem alguns casais que têm adotado essas práticas. E 1 Coríntios capítulo 7 fala: não se privem um ao outro, mas cuidem da intimidade. É importante cuidar da intimidade para que não caiam em laço. A pessoa não presta atenção com relação à sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa, e depois está lá o colega de trabalho, a colega de trabalho, o colega da faculdade, a colega da faculdade. Tem pessoas que casam e depois encontraram a colega da faculdade, o colega da faculdade, a professora, o professor, e aí? Porque não cuidam da intimidade. Lá em 1 Coríntios 7 fala: não se privem, a não ser que exista concordância e por um tempo para buscarem a Deus, e depois desse tempo de terem cumprido o propósito, voltem a manter intimidade, para que vocês não sejam tentados. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Então essa é a leitura de Provérbios nesse mês. Espero que quem acompanhou essa série no mês de agosto tenha colhido muitas lições e possa aplicar, porque o gosto de Deus é melhor para nós. A vontade de Deus é melhor para nós. E o gosto de Deus para nós é esse: que nós possamos aprender com a palavra e vivermos felizes, porque Deus ele quer o nosso bem. Em Romanos 12, 2 está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.